Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça, porque a luz, aleluia, como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda há um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu... Aleluia! Amém. Pode sentar, irmãos. Nós iremos então, irmãos, meditar com os irmãos sobre esta palavra que fala da prosperidade dos pecadores, dos ímpios. Muitas vezes o justo é afligido, é verdade, quando percebe que pessoas ímpias que prevalecem no mal prosperam nesta vida, e dá uma impressão de que nós não somos abençoados por isso. Mas, irmãos, a prosperidade financeira nem sempre ela é vista de maneira correta, pois as pessoas olham muito o exterior, pois há muito tipo de prosperidade que vem de maneira errada, pois a palavra do Senhor diz: ai daqueles que ajuntam em sua casa bens mal adquiridos. E a Bíblia diz lá no livro de Provérbios que até a lavoura do ímpio é pecado. Até a lavoura do ímpio é pecado. Mas vale o pouco que tem o justo. Sim. Porque as coisas do justo foi adquirida com justiça. Nós vemos, irmãos, sabemos pelas histórias quantos reis praticaram a traição, o assassinato, o engano para dominarem. Mas o que nós recebemos é que a nossa parte nesta terra é com justiça. Pois nós trabalhamos com dignidade e com justiça. Tudo que é fora da justiça não é prosperidade. Mas ao ver, parece que as pessoas ímpias prosperam. Algumas até são abençoadas mesmo por Deus, porque Deus tem levantado homens de fora para nos abençoar. Mas quantos são donos de grandes empresas, quem sabe, nas quais alguns de vocês que estão aqui nesta noite trabalham e até se aposentaram por elas. Então nós temos a bênção de Deus, não podemos confundir isso, que existem pessoas na terra que dominam porque Deus entregou na sua mão. Nós temos um caso de prosperidade na Bíblia muito claro, que foi dado pela mão de Deus. O Senhor usou Jeremias para falar para o povo de Israel que a nação que não colocasse o seu pescoço debaixo do jugo do rei de Babilônia iria se ver com ele, porque Deus entregou a Nabucodonosor todos os reinos daquela época. Por isso que o Senhor o fez prosperar, por isso que ele prosperou. Mas em dado momento da história, quando Nabucodonosor, no auge do domínio, Deus lhe deu um sonho para que ele se humilhasse devido à sua soberba, pois Nabucodonosor não reconhecia que era um Senhor que tinha dado em suas mãos todo o poder e domínio.
Certamente muitos justos em Jerusalém que estavam em Babilônia estavam indignados por ver o ímpio prosperando e eles nada. Mas espera aí, considerando a história, nós sabemos que o Senhor disse por Jeremias que por causa da rebelião do povo em Jerusalém, Deus iria mandar a nação para ser cativada, para ficar no exílio durante 70 anos. Então, se o ímpio prosperou, porque havia um plano de Deus, e o plano de Deus era uma correção para o povo judeu, que estando em Babilônia, durante 70 anos, iriam refletir. Mas certamente muitos servos do Senhor ali em Babilônia tiveram esse sentimento aqui, como hoje vocês às vezes têm. Quando vocês vê certas pessoas prosperando financeiramente e não temem a Deus, e não servem ao Senhor, não honram ao Deus do céu, não creem em Jesus Cristo, no entanto prosperam também, e muito. Mas você não deve ficar indignado por isso, aborrecido. A tua parte pode ser muito pequenininha aqui na terra, mas é abençoada pelo Senhor. Aleluia! Você vai viver com ela até o tempo que Deus determinou de vida para você. E se você for fiel até o final, você vai receber a riqueza que os homens dessa terra nunca puderam alcançar, que é a vida eterna. Então não ficar indignado, arrasado, irado. E eu sei que muitos ali em Babilônia que serviam a Deus, talvez pensaram isso nos seus corações, se sentindo mal, indignado, estando numa terra alheia, distante da sua pátria, vendo os ímpios prosperando e eles nada. Mas aquela prosperidade de Nabucodonosor era um plano de Deus, tal qual vai acontecer. O dominante mundial, o anticristo, também vai dominar durante um período e vai prosperar. A Bíblia diz que ele vai lançar a verdade por terra e prosperará, ele vai prosperar. Por quê que eles vão prosperar? Porque é plano do Senhor. Então não devemos ficar indignados. As mudanças em muitos governos é planos do Senhor, são planos do Senhor para castigo, para aflição, para cumprir a palavra que foi predita pelo Senhor através dos seus profetas. Eu sempre digo, Deus nunca mandou uma profecia adivinhando o futuro, mas dizendo que Ele ia fazer no futuro, porque o tempo está na mão dEle. Aleluia! Para Ele não existe, para Deus não existe passado, presente e futuro. Para Deus está tudo no presente. Como diz no livro de Hebreus 13, Jesus Cristo é o verbo presente, é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Por que essa palavra? Porque para o Senhor tudo está no presente. Ele traz o passado para o presente e traz o futuro para o presente. Entenderam? Ele anuncia o fim desde o princípio. Antes que aconteçam as coisas que Ele determinou, Ele anuncia. Mas Nabucodonosor, voltando à história, não reconhecia que a sua prosperidade vinha do divino todo-poderoso nosso Deus, daquele que domina, daquele que tem em suas mãos uma vida de cada ser humano, daquele que diz, acabou a vida e a pessoa expira, daquele que diz, levanta e a pessoa sai do caixão. Glória! Como ele disse, eu sou o mesmo, eu crio bem, crio mal, eu abro a ferida, eu fecho a ferida, eu dou a vida e eu mato. Mas Deus mata, Deus mata assim. Disse Jesus, não tema o homem que só pode matar o corpo, mas temei a Deus que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Aleluia. Escrito está escrito, não posso tirar a palavra. Mas Nabucodonosor recebeu um aviso do Senhor que ele iria virar um bicho durante 7 anos, e que ele deveria então se humilhar, reconhecer que o Altíssimo dominava. Mas ele continuou endurecido. Durante 1 ano depois da revelação, ele passeava no palácio, seu lindo palácio, certamente era uma coisa muito bonita, rodeado de ouro, pessoas, mulheres, homens e mulheres que cantavam, instrumentistas, artistas que faziam uma coisa para alegrar o reino, junto com seus
nobres. E ele, pensando consigo, dizia para si mesmo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? A Bíblia diz que, estando ele falando ainda, veio uma voz do céu e disse: passou de ti o reino, e a tua morada será com os animais do campo. Tu vai comer erva como os bois, vai crescer pelo, tuas unhas vão crescer, e teu coração será mudado a um coração de animal. Depois que passou os 7 anos, ele no meio do mato, comendo, defecando. Não pensa que Nabucodonosor ia para um banheirinho, um lugarzinho, não, ela fazia tudo como louco. Comia capim e vivia como animal. Seu corpo encheu-se de pelo. Ficou parecido com aquela lenda do pé grande, né? Que dizem que existe. Pé grande é um animal, né? Parecido um homem, né? Enorme, todo peludo, né? E assim ele foi transformado. Passando-se então os tempos dos 7 anos, veio a ele o entendimento dele, e ele glorificou o Senhor. E ele mesmo deixou escrito que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens. Aleluia! E constitui sobre os reinos dos homens quem ele quer. Em quem que vocês votaram? Só Deus sabe quem é que vai vir por aí. Os dominantes que vão vir, sejam eles ruim ou bom, é por consentimento divino. Por isso não devemos falar mal das autoridades, porque elas são constituídas por Deus. Assim Paulo falou, assim está escrito. Em toda palavra, em toda a Bíblia, você nota que é Deus o que domina. Mas parece que está tudo de qualquer maneira, que o ímpio prospera, e eu fico indignado com isso, porque eu sou justo. Olha, justamente porque você é justo, Deus não quer estragar a sua vida. E muitos de vós não irei prosperar muito financeiramente, para não vos desviar do caminho. Porque o que adianta ganhar o mundo todo e perder a salvação da alma? Inferno não é brincadeira, só tem entrada. A única saída que tem do inferno, você sabe que o inferno tem uma saída? Ah, uma luz já falou, não vale. A única saída que tem é para o dia do juízo, do julgamento. Vai ser o alívio que eles vão ter, que eles terão, as pessoas que estão ali terão, porque serão julgadas. E ali não haverá mais condições de voltar atrás, e nem Jesus estará como advogado para dar um jeitinho. Ali só serão julgados, cada um segundo as suas obras. Vai ser triste demais. Ali o homem e a mulher não terão mais sentimento aqui da terra. Casamentos, tio, tia, negócio, sexo, essas coisas todas. Tristeza daqui, saudade daqui, isso tudo não existirá naquele dia. Os que estiverem ali diante do trono do Senhor estarão atentos, querendo um alívio, querendo o perdão de Deus, mas ali não haverá mais perdão para ninguém. Ali é só a avaliação que a pessoa fez para receber o que fez. Aqui, se enquanto você estiver vivo, é tempo de se consertar e abandonar todo o mal e todo o pecado, né? Então, amados, na verdade, o que adianta as pessoas se preocupar tanto com esta vida e perder a salvação da alma? E é por isso Deus não permite muito dos seus filhos crescerem financeiramente, porque se desviam. Muitos já se desviaram. Porque o apóstolo Paulo, sendo um homem muito instruído por Deus, através do Espírito e as revelações que ele recebeu, ele disse que os que querem ser ricos caem em grande condenação e laço. E nesta cobiça muitos se desviaram da fé, fazendo naufrágio na fé. E ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, de toda. E por isso que os seres humanos estão sofrendo e padecendo. Mas então, irmãos, Deus mostrou a Nabucodonosor que toda aquela glória que ele alcançou foi porque Deus assim o quis. Não foi pelo seu poder próprio, ou sua sabedoria, ou sua força, sua inteligência, ou seu exército, ou sua nação poderosa. Foi porque Deus assim quis. Deus enfraqueceu as outras nações, inclusive o seu povo Israel, e fortaleceu Nabucodonosor. Então, irmãos, esse negócio de domínio é um perigo muito grande. Hoje eu estava pensando sobre isso. Pessoas que querem ser líderes, almejam ser líder. Irmão, o domínio é pelo Espírito, só o Espírito é que dá.
Se nós colocarmos um passo à frente, irmão, nós vamos fazer algo que Deus não mandou. Então devemos sempre, não é, atentar para a palavra. Não almejeis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Isso é um freio para nós, porque é muito bom quando vemos pessoas sendo levantadas pelo Espírito, fazendo sem cobiça, sem vanglória, sem disputa, sem soberba, fazendo naturalmente aquilo que o Espírito Santo lhe repartiu. Glória a Deus. O Salmo, irmãos, ele é muito maravilhoso. O versículo 1, então, abrange tudo isso que nós falamos. Não te indignes por causa dos malfeitores. A palavra malfeitores é de pessoas que fazem feitos maus, né? Nem tenhas inveja dos que obram a iniquidade. Ter inveja é interessante, meus irmãos. Essa inveja, ela brota quando alguém pensa assim: poxa, eu sou justo, padeço, tenho uma dificuldade para fazer as coisas. O indivíduo pratica a iniquidade e prospera. Acho que é melhor fazer igual a ele, porque se eu ser justo demais, não consigo alcançar o que eles alcançam. Então diz aqui: não tenha inveja deles. Por quê? O fim desse povo é triste demais. Eu não tenho inveja, irmão, da prosperidade de ninguém, de bênção material de ninguém. Eu não tenho mesmo, nem quero. Eu quero só o suficiente para eu viver. E tudo que Deus deu até hoje é porque Ele achou que não ia me corromper. Então eu estou administrando. Se tem alguma coisa a mais até a vinda dele, ou as perseguições que estão para vir, se tem alguma coisa a mais que Ele queira que eu venha administrar, assim se fará. Mas não tenho almejado essas coisas. A exortação é para que nós não venhamos ficar tristes, angustiados em ver tantas pessoas fazendo coisa errada e prosperando. Igual aquele Salmo 73, o salmista 73, né? Vou ler o versículo 2, depois eu vou lá com os irmãos. Porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Veja que o Senhor não falou assim: ó, confia no Senhor e tu vai prosperar. Porque, na verdade, irmãos, o Senhor quer que nós confiemos nele para viver o tempo que Ele determinou para nós neste mundo. Então Ele dá aqui essa palavra de reforço: confia no Senhor. Você vai habitar na terra, e verdadeiramente você será alimentado. E nós recebemos mais do que o ímpio. Em relação a alimentos, recebemos mais do que eles. Se eles comem uma comida muito boa, gostosa e cara, não, tudo bem. Nós comemos também, mas tem um alimento que eles não comem, e nós comemos, e eles não podem comprar, que é o pão do céu. Aleluia! Você sabe que tem crentes nas igrejas que não conseguem comer a palavra, o alimento, como Jesus disse para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe que tem cristãos que não conseguem comer, continuam mortos dentro das igrejas? Porque Jesus, Ele ensinou que a palavra é o alimento para a nossa alma, ao dizer isso para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele outra vez disse assim em João: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram, mas se eu sou o pão vivo que desceu do céu. Bom, quando ele falou isso, ele estava se referindo à palavra. Quando você se alimenta da palavra, quando você vive a palavra, quando você sente a palavra na sua vida, você é alimentado. E este alimento os ímpios não têm. Aleluia. Às vezes eles sentem um cheirinho, até provam, põem na boca, mas não são alimentados como nós somos alimentados. Então a promessa aqui, ela abrange dois lados: o alimento do corpo físico e o alimento espiritual. Como Davi disse no Salmo 23: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, o alimento, e guia-me mansamente às águas tranquilas, que representa o Espírito Santo. Então, irmãos, o que for necessário para o nosso viver, não vai faltar.
Mas na verdade a exortação manda a gente confiar no Senhor, manda nós estarmos atentos ao Senhor e não basear as nossas vidas na prosperidade dos ímpios. Não, eu só vou ficar bem se eu for igual a eles. Aí nasce a inveja. Eu só vou me sentir melhor se eu conseguir esse carrão que o indivíduo ali conseguiu. Ah, esse carro nas minhas mãos. Ah, aquela casa nas minhas mãos. Nós estamos dizendo que a nossa felicidade, a nossa alegria, a nossa paz, a nossa segurança só vai acontecer se expor igual dos ímpios. Aí não acontece, vem a frustração. Salmo 73. Vamos lá. Vamos ver como é perigoso nós não darmos valor a confiança no Senhor, a confiar no Senhor. Porque, irmãos, não é por muitas coisas que estamos seguros, não é por ter muito. Por isso não devemos ficar indignados. Veja que o título é parecido, olha, a prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles a demonstra. Vamos ler. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, porque pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copos cheios se desespremem. E dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento do Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração, sabe? E lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim como ímpio, né? Eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim dos ímpios. Certamente, Senhor, tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores, como faz com um sonho que acorda. Assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou, e sigo picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Era como animal perante ti. O salmista falando, quando ele estava observando a vida dos outros, ele estava como uma pessoa embrutecida e como um animal, sem sabedoria. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. Aleluia. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Aleluia. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Amém. Aleluia. Veja, entenderam como que o salmista estava se comportando? Ele se embruteceu no momento que ele passou a observar a vida dos de fora, dos ímpios, que eram arrogantes, falavam com soberbo, e se lhe acrescentava suas riquezas. Ele então estava como um animal, nada sabia. Mas ele disse que quando ele entrou no santuário de Deus, ele entendeu tudo. Dá uma impressão que é só entrar aqui na igreja e vai entender tudo, né? Não. Esse santuário
se refere à pessoa que dá lugar ao Espírito Santo e entra lá no céu com a sua alma, com o seu coração, põe seu pensamento em Deus. Porque Deus, para se comunicar ao homem, o homem tem que parar um pouco de estar agitado com as coisas materiais, pensando nelas. Ele tem que se ligar com Deus para Deus lhe comunicar o fim dessas coisas e o fim dos ímpios. Por isso que ele se embruteceu. Ele não estava ligado, o seu coração, sua mente não estavam ligados a Deus. E ele teve grande dificuldade, né? Porque ele sentiu que, puxa, ele estava um homem embrutecido. Ele disse: se eu falar assim, igual a eles, com arrogância, eu vou ofender a geração dos filhos de Deus, os meus irmãos. Então, se você passar a imitar os ímpios, você vai ofender outros irmãos. Não é assim que acontece quando um irmão sai da presença de Deus, sai da igreja e começa a praticar coisas indevidas, envergonhando o nome do Senhor. Não envergonha nós também? Então, o salmista, muito temeroso aqui, ele disse: puxa, eu não vou ser igual ao ímpio. Vocês leram que todo dia lavava a mão dele na inocência, e todo dia ele era afligido. Ele olhava o vizinho prosperando, e o vizinho no pecado. Isso confunde às vezes muito certo do Senhor. E muitos dos irmãos aqui já estiveram confusos com isso. Aleluia. Eu já estive confuso com isso. Mas o Senhor nos fez entender que nós somos abençoados. Porque mais vale o pouco que eu tenho e o pouco que vocês têm, do que a riqueza de muitos ricos, adquirida com engano, com mentira, com vaidade. E muitos que vão se perder por causa das suas riquezas, pois o seu Deus é o seu ouro e a sua prata. Quantas pessoas estão seguras em si mesmas, se sentem garantidas por causa do dinheiro que tem, do domínio que tem, como Nabucodonosor se sentia muito seguro. Quantas pessoas se sentem assim, mas na verdade não sabem que a qualquer momento vão cair por terra e, como qualquer ser humano, serão comidos de bichos. Mas o Senhor diz para nós: não te indigne por causa desses malfeitores, não tem inveja deles. E o Salmo continua, voltando para o Salmo 37, o versículo 4 exorta para que você, ao invés de ficar triste, aborrecido, indignado, você se alegrar, se deleitar no que Deus tem feito na sua vida. Tem ímpios, irmãos, que pagam um dinheirão para serem curados de suas doenças malignas, doenças demoníacas, e eles gastam o seu dinheiro e não conseguem. Mas aqueles que confiam no Senhor não precisam gastar nada, porque se tiver fé suficiente, simplesmente Deus vai curar. Aleluia. Nós temos aqui vários irmãos aqui que não gastaram um tostão para serem curados, e Deus curou doença que o dinheiro não podia curar. Tem a irmã menina ali, foi curada da diabetes. Imagina, irmãos, eu falo para as pessoas olham para mim assim: a diabetes não tem cura para os homens, para Deus tem cura. É verdade, glória a Deus. Está ali, irmão, veio para cá, nos conheceu pela internet, está aqui, anos com a diabetes, chegou aqui, começou a caminhar se esforçando, caminhando a pé, ela e Moemé, caminhando a pé de longe, porque compraram aqui uma casa, um terreno, e vinha de longe, de lá para cá, não sei não, acho que dá uns 4 quilômetros, por aí ou mais, sei lá. 5 ida e volta, 2,5 para lá, é uma caminhada de tanto, né? E o Senhor, vendo a prosperidade espiritual de caminhar, servir, a determinação de servir a Deus e de vir ouvir a palavra, Deus curou. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora o versículo 4 fala justamente isso, ó: deleita-te também no Senhor. Você se deleitar no Senhor. Você sabe que deleite é prazer. Você sabe que tem muitos crentes que não têm prazer em Jesus e nem em Deus? Estão mortos, não sentem nada. Não sentem nem vontade de dizer: Senhor, aleluia, muito obrigado, meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Hoje, irmão, nós terminamos de fazer uma parte, então fomos almoçar. Era mais ou menos, eu acho que era 2 horas. Mas o sol, irmãos, aqueceu de meio-dia para 2 horas, era o ponto mais quente. Nós estávamos sentindo e faltava uma pedra, ou seja, umas pedras para nós tirarmos dali. Olha, irmão, nós começamos a tirar, os irmãos começaram a tirar, eu fiquei capinando uma partezinha ali, tirando umas raízes de um capim muito longo.
E de repente uma nuvem começou a cobrir o sol, irmãos. E cobriu o sol até de noite. Nós louvamos a Deus porque nós estávamos, não é? Estávamos mal. E de manhã, irmãos, eu espirrei tanto. Eu nunca passei tão mal como eu passei hoje de manhã. Meus olhos estavam inchados, eu não estava aguentando mais, nem abrir meus olhos. Eu não estava aguentando nem comigo mesmo. E na hora do café eu pedi aos irmãos que orassem por mim. E os irmãos tiveram de clamar ao Senhor, aleluia. É isso que nós nos deleitamos, irmãos. Aleluia. E o Senhor aquietou aquele mal depois do café. Foi aquietando, chegou o meio-dia. Mas, irmão, eu passei tão mal no início. Parece uma seta do demônio. Mas o Senhor usou os irmãos na oração. Eu tive fé no Senhor. E clamei ao meu Senhor. E o Senhor me concedeu a bênção. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu espirrei hoje umas 20 vezes. Teve uma hora que eu espirrei 5 vezes, direto assim, rápido. Acabava uma coisa sem poder segurar. O Senhor foi misericordioso. Então eu tenho que me deleitar no Senhor perante vocês, perante qualquer pessoa. Eu tenho que dizer: o Senhor é quem me cura. O Senhor é minha vida. O Senhor é minha bênção. O Senhor é minha porta de saída. É resposta para o meu viver. O cristão que não se deleita no Senhor está morto, irmão. Ele está se sentindo seguro nas coisas que ele faz, no emprego que tem, nos amigos que conheceu. Ora, tem pessoas que saem da sua simplicidade, passam a conhecer pessoas importantes, aí ele começa a se sentir lá em cima, porque ele se sente garantido por aquelas pessoas que ele passou a conhecer. Irmãos, a Bíblia diz: não confieis em príncipes, nem em homens, confia no Senhor. Não confia nada disso não, irmãos. Nossa confiança está no Senhor. Se você passar mal, tiver que ir ao médico, e o médico te receitar algo bom e maravilhoso e te curar, louva o Senhor, irmão. Porque o anjo foi lá, preparou aquele médico, o anjo tratou com você. Mas se você olhar para o médico e dar glória para ele, outra doença vai te apanhar, e meu Deus vai te deixar você sofrer na mão do médico. Sempre honra o Senhor. Sempre glorifica o nome do Senhor. Então diz aqui: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Quero falar sobre isso. Quantos servos do Senhor, quantos crentes acham que este versículo é ao pé da letra, que tudo que eu desejar, Deus vai me conceder? Irmãos, como nós já explicamos em outros estudos, uma pessoa que se deleita no Senhor, que está no Espírito Santo do Senhor, guiado pelo Espírito Santo, uma pessoa que tem o sentimento do Senhor Jesus no seu coração, Deus, aleluia, vai conceder a esta pessoa, né, sentimentos e desejos pelo Espírito. E essas pessoas desejarão algo na direção do Senhor, que o Senhor vai cumprir, porque é a vontade dele em nós. Nós lembramos então, para conferir esta palavra, uma palavra que o apóstolo Paulo disse. Ele disse assim: é Deus que trabalha em vocês tanto o desejo, tanto o querer, como executar. Eu estou usando a palavra mais clara para as pessoas. É Deus que está trabalhando em você, está colocando em você tanto os desejos como o trabalho. Como Paulo falou assim: é Deus que opera em vós tanto querer como efetuar. Então nós entendemos que este versículo se cumpre quando esta pessoa está confiando no Senhor, sua vida está no Senhor. E uma pessoa que está no Senhor não está com pensamento de vaidade. Ah, vou comprar mais uma casa, vou comprar mais não sei o que lá, à toa, só para exibir. Será que isso vem de Deus? Vaidade de vaidade. Aí quando a pessoa insiste, Deus entrega para padecer. Então a exortação aqui é para você não ficar querendo copiar o ímpio. Não ficar naquela coisa: eu tenho que ter, fulano tem, está cheio de versículos não, frases de pessoas que estão se corrompendo contra essa palavra. Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. O que ele está dizendo? Eu posso ter tudo. Quantos crentes já falaram: os ímpios, os ímpios gozam, os ímpios usam, os ímpios se deleitam? Por que nós não podemos, se Deus fez tudo isso para nós? Crentes falam assim, mas Paulo diz: tudo é lícito, mas nem tudo convém. Lá em Coríntios, Deus fez este mundo para nós passarmos um tempo aqui, mas o mundo não é o paraíso do cristão. O mundo é um paraíso temporário,
perdido, dos ímpios. Jesus mesmo disse isso lá em João capítulo 15. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro que a vós aborreceu a mim. Ele vos aborrece porque vós não sois deste mundo. Se eu não sou deste mundo, por que eu quero ser igual a ímpio? Ficar indignado porque não sou abençoado, eu não prospero igual a ele? É claro que essa palavra não é uma palavra que podemos generalizá-la para todos os servos do Senhor. Há servos de Deus que Deus prepara financeiramente e são pessoas abençoadíssimas, pessoas que não têm o coração no dinheiro e abençoam muitas outras pessoas. Paulo fala sobre esse dom, é o dom de repartir. Nem todo mundo tem, é só aquele que realmente recebe a graça de Deus de administrar o que é além, o que ele não precisa, ele administra para as pessoas. Eu conheci um homem lá no Rio assim, a vida dele era muito próxima. Sabe o que ele falava? Olha, eu abençoo, eu ajudo mesmo, porque eu não preciso disso tudo. O que passa para mim, eu reparto, eu abençoo, eu compro um táxi, boto a pessoa para trabalhar, está precisando, assim que eu faço. E a mãe dele estava junto, a mãe dele disse assim: olha, isso é verdade. Só, pastor. Ele falou assim: olha, irmão, eu tenho vários apartamentos, ajudo muito na obra. Ele falou assim para mim: olha, eu levava a pé as irmãs em casa, que eram lugares escuros. Um dia uma irmã, uma senhora, bateu no meu ombro e disse: olha, meu filho, Deus vai te dar um carro para você levar os irmãos em casa. Bateu assim no ombro dele, né? Disse: olha, irmão, um dia eu estava no culto, chegou um varão lá. A mãe dele confirmando: é verdade. Pegou uma chave, uma Kombi nova. Disse: olha, isso aqui Deus mandou te dar. Glória. Aleluia! Para a obra do Senhor. Isso aqui é tremendo. Então, irmãos, existe esse dom sim. Mas não pensa que todos vocês vão sair daqui: eu quero ter o dom de poder repartir, só para você se deleitar. Não, irmão. Não. Quer ver o que está escrito em Provérbios? A quem ajunta mais do que é necessário, mas é para o quê? Para a sua perda. E outro espalha e se lhe acrescenta mais. Isso é tremendo, isso é muito profundo. Tem a pessoa que espalha, ele divide e acrescenta. O que está sendo dividido? Sempre toma aí, vai lá, abençoa, deixa eu abençoe. E sempre Deus está acrescentando mais, porque ele é um bom administrador. E o outro ajunta mais do que é necessário, mas é para a sua perda. Ele ajunta e fecha a mão. Ele está sempre perdendo. É um grande segredo, né, irmãos? A Bíblia é cheia de segredos. O estudo é bom para isso. Eu não sou aquele pregador que faz aquelas pregações eloquentes, ou aquele que fala coisas bonitinhas, que emociona as pessoas. Eu ensino a palavra. E vocês conhecem a verdade, vocês são libertos por ela. Olha, eu poderia ir adiante. Tem tanta coisa boa para esse salmo. Quem sabe semana que vem.